Olá, sou Paulo Carvalho, sou analista de negócio da FBS Sistemas e Soluções e hoje estamos aqui em mais um vídeo com vocês e, claro, com o nosso foco hoje, estarmos explorando um pouco sobre o nosso PCP, tá? Sobre todo o controle de produção, dos seus produtos customizados, de como faremos, como que é a gestão e como que apuramos os resultados, ok? Vamos lá, vou falar um pouco o básico do sistema, mais para ser breve e rápido, ok? Então aqui nós temos o módulo hoje de PCP, né, de produção, e dentro desse módulo hoje nós temos algumas formas da gente produzir o equipamento, tá? Então dentro dessas formas eu posso tanto vir e colocar manualmente que eu quero fazer a produção do meu equipamento, então por exemplo desse equipamento específico, né, eu posso dizer qual é o equipamento que eu vou fabricar, qual que é a quantidade que eu vou fabricar desse equipamento, né, posso analisar a ficha de engenharia desse equipamento. Então, dentro da ficha de engenharia, eu posso determinar todos os meus produtos, desde matéria-prima, de peças, de subproduto. Inclusive, dentro desse subproduto, por exemplo, eu posso também entrar dentro da ficha de engenharia desse subproduto e assim sucessivamente. E tanto desse subproduto, eu posso também ter um novo subproduto, que eu também posso fabricar ele e ele também pode ter a sua ficha de engenharia, tá? Ok? Dentro dessa ficha de engenharia, cada ficha de engenharia eu posso ter as atividades de fabricação, claro, corte, dobra, montagem, etc. E aqui determinar qual é o tempo que eu tenho para poder fazer este equipamento, ok? Detalhe bacana também, que eu vou sair aqui e voltar para a primeira ficha de produção, eu posso na hora de fazer a impressão determinar os meus relatórios, tanto para multinível quanto de nível. Então eu posso abrir tanto um relatório de toda a minha matéria-prima deste produto, exatamente desse produto, baseado nos seus custos médios e o total que eu gastaria para desenvolver esse produto, como também eu posso trabalhar com multinível, ou seja, ele vai me abrir aqui um relatório. Então aqui, ó, nível 1, por exemplo, todo o material que eu preciso, depois o nível 2, que é o aplicador de adubo, e assim sucessivamente. Por que isso? Quando eu vou abrir essa minha ordem de produção, como eu vou mostrar aqui para vocês, dentro dessa minha própria ordem de produção, eu já posso falar assim, ó, eu quero incluir minhas ordens de produções filhas, meus produtos filhos, né? Então vamos dizer assim. Então nesse momento, processo concluído, o sistema entende que além de eu fabricar esse meu produto aqui, como eu não tenho no estoque, ele vai me pedir para eu fabricar tanto outro aplicador como um termostato. E cada um com a sua ficha de engenharia. E de acordo com a engenharia dela, cada um com as suas quantidades, ok? Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso tanto entrar numa ficha aqui para analisar quais são as matérias-primas desse produto, né? Como também eu posso imprimir a minha ficha de produção na fábrica, com ou sem matéria-prima, entendeu? Então aqui repara que ele vai abrir aqui um relatório para a fabricação desse herbiciclo com as suas tipos de processos. Depois ele vai abrir também meu outro equipamento e aí meu outro aplicador aqui com os seus outros tipos de processos também, tá? Isso vai ser importante porque a partir desse momento, reparem que a corzinha aqui está não inicializada. Então, ou seja, a partir desse momento, essa ordem de produção ela está totalmente apta a entrar no processo de produção. E depois aqui a gente, não vou falar disso agora, tá? Mas o intuito aqui depois era cadastrar as requisições de materiais para cada tipo de produto, etc, etc, etc. Também, só para consultar aqui, ó, essa ordem de produção, pegando aqui com a data de hoje, por exemplo, eu vou consultar só para mim ver o número dela, que é 607. Eu posso tanto também trabalhar com painel de apontamento, tá? Então esse apontamento aqui eu posso ser tanto num painel assim com fotos de todo mundo, que hoje a gente tem também um apontamento no mobile também, tá tudo em celular, tablet, é fácil da gente fazer esse apontamento. Então aqui eu posso falar que ordem de produção que é, qual o produto que eu estou fabricando, então por exemplo, eu quero fabricar esse aplicador, né? Qual é a atividade que esse aplicador está no corte, por exemplo, qual é o equipamento. Com isso eu consigo fazer esse apontamento. Reparem, por exemplo, ó, se eu voltar aqui nessa minha ordem de produção, 607, repara que já mudou a cor desse meu produto, ou seja, ele já está em processo de fabricação, ele já me fala em que fase que está esse processo de fabricação, e se eu fizer uma impressão aqui dessa ficha de produção, por exemplo, para darmos uma olhada, reparem aqui que na terceira ficha, ele já mostrou aqui, ó, Paulo Carvalho, começou o apontamento às 15 horas e 1 minuto. Ok? Com isso, o que vai me facilitar?
em várias coisas, né? Então eu tenho toda a gestão de apontamento de hora-homem, que eu consigo apontar no meu produto, no meu equipamento, e com isso eu consigo ter a depreciação da hora-máquina também, e as atividades. Isso vai me ajudar tanto depois, na hora que eu vou finalizar, por exemplo, eu quero tirar um relatório aqui, por exemplo, de custo de produção. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui uma determinada ordem de produção, vou pegar uma fechada aqui, por exemplo, uma produzida, só para a gente ter uma ideia melhor. Pegar uma produzida só para nós termos uma ideia. E aqui eu consigo analisar quanto que me custou essa OP. Então aqui, se eu for analisar tudo que eu utilizei naquela produção, desde custo de embalagem, matéria-prima, custo de hora-máquina, custo de mão de obra, custo de terceiro, se eu tiver terceiro, meus custos de atividades, eu teria um total de custo do meu equipamento, tá? Bem como também eu consigo aqui fazer análise de fechamento de produção, de custo de produção. Então, por exemplo, eu quero analisar aqui, vou pegar algumas mês 1 de 2018, por exemplo, a mês 3 de 2019. Então, eu vou pegar aqui algumas produções que eu tive, então eu vou consultar aqui, então naquele período lá, naquele mês, por exemplo, aqui, claro, é uma base de dados de teste, tá? Então aqui eu tenho aplicador, bomba centrífuga, tal, etc, motobomba, purificador. Então se eu clicar 2 vezes no equipamento, eu vou saber quanto me custou esse equipamento. Então, por exemplo, vamos pegar um equipamento aqui, esse equipamento aqui que me custou R$ 936,59, esse herbiciclo, por exemplo. Se eu der um duplo clique nele, o sistema vai me demonstrar de onde veio esse meu custo. Então, o custo de hora-homem, hora-máquina, depreciação, matéria-prima, custo de administrativo, de insumos, de equipamento. Então aqui eu consigo ter uma ideia real dos meus custos. Consigo também fazer uma análise mensal. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma fabricação que por coincidência eu fabriquei o mesmo equipamento ou equipamento similar, por exemplo. Então eu consigo analisar quanto me custou esse equipamento em um mês, quanto me custou esse equipamento num outro mês e qual é a variação de valores que está tendo desse equipamento. Então eu vou conseguir fazer análise com a minha tabela de preço, atualizar a tabela e assim sucessivamente, ok? Vou conseguir fazer vários relatórios aqui de ordem de produção. Tem também os relatórios de apontamento de mobile, nós temos hoje um apontamento via celular, tá? Consigo fazer o fechamento dessa fabricação, manutenção dessa ficha que é importante. Então, por exemplo, eu quero saber que um determinado parafuso, por exemplo, se eu utilizo ele em alguma ficha de engenharia. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o material, qualquer outro material aqui. Vamos colocar aqui o produto 39, por exemplo. Então, por exemplo, esse tubo esponjoso de 3/8 aqui, então eu utilizo ele em todos esses equipamentos aqui para fabricar ele, entendeu? Então eu consigo tanto dar manutenção nessas fichas de engenharia, quanto de substituir esse produto, ou até mesmo excluir esse produto da minha engenharia, tá? Bacana também que a minha produção, vamos consultar uma OP aqui, por exemplo, vamos pegar aqui 1 de 2018 a 30 do 4 de 2020, por exemplo, vamos consultar essas OPs, vamos pegar aqui produções somente produzidas, por exemplo. Então vamos entrar aqui num determinado equipamento, por que isso? Eu consigo tanto trazer este equipamento de um pedido de venda, ou seja, tá vendo aqui, ó? Então, esse nasceu de um pedido de venda, numa necessidade de venda. Então, houve a venda. Quando eu gerei um pedido de venda, dentro do meu pedido de venda, eu posso dizer para o sistema que eu quero fabricar esse equipamento. Então, esse equipamento ele vai para a fabricação automaticamente. Isso me ajuda porque, não somente na proposta comercial, quanto no pedido de venda, eu consigo fazer uma análise. Por exemplo, se eu estou vendendo um produto customizado, por exemplo, que praticamente vai ser a primeira venda que eu vou fazer dele, Paulo, como que eu sei quanto que eu vou cobrar de vendas, por exemplo? Então eu consigo ter uma ideia, de acordo com a minha ficha de engenharia, eu consigo ver a minha ficha de engenharia daquele equipamento. Então vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar um outro pedido de venda aqui, só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar aqui um produto que tem, vou colocar um produto como exemplo aqui. Então esse produto aqui, eu vou fazer uma venda desse produto, ele me trouxe aqui mais ou menos uma ideia de valor de venda, certo? Para esse produto. Como que eu sei disso? Se eu entrar dentro desse produto e analisar quanto, de acordo com a ficha de engenharia dele, por exemplo, esse produto aqui, de acordo com a engenharia dele, eu já sei exatamente quais são os valores
que eu devo cobrar. Quando eu entro nesse produto aqui, que ele vai me dar uma informação, por exemplo, de quanto que é o valor desse produto na ficha de engenharia, as atividades de processo, que vai me dar um subtotal, mais a minha margem de venda, que eu posso determinar, ele vai me dar um total com essa minha margem. Se eu quiser entrar nesse meu relatório, então eu consigo imprimir também um relatório mostrando exatamente quais são todos os equipamentos que eu preciso para fabricar esse produto. Pode ver aqui, ó, tudo o que eu necessito de fabricação dele, mais as minhas atividades, onde ele vai me dar o valor total aqui de 13.040 para fabricar esse produto. Então, baseado nesse valor, lógico que aqui é só um valor esporádico, tá? Então, eu poderia falar assim, ó, ele me sugeriu esse valor na proposta, mas o valor final de custo seria esse. Então, eu posso estar aplicando esse valor aqui automaticamente para mim vender este meu equipamento, ok? O que eu queria mostrar para vocês era um pouco do PCP, apenas isso. Esperem que tenha gostado e temos muito mais coisas para estar demonstrando a vocês.